como sempre, o lado direito, isso aqui é um timeline, é uma linha do tempo, né, que eu mexo não diariamente, 2, 3 vezes por semana nela, e ela é totalmente judaica. Tá? Nós temos do lado direito, do lado esquerdo da tela, o ano judaico, e do lado direito a datação gregoriana, de 1582, que procede até hoje, que é usada no mercado, tá? mercado financeiro, mercado político, para a gente ir comparando. Então, hoje nós vamos falar exatamente do Renascimento, que alguns acham que durou 300 anos, outros acham que durou 200 anos. Tá, então vamos ficar entre 300 e 200 anos, é um gap grande, mas os historiadores são assim. E aqui, então, eu vou navegar mais pela linha do tempo do lado direito. Tá? Então, aqui vejam o que acontece que nós temos aqui. Importante para nós, a Inquisição começa a utilizar a tortura em 1252. Tá? Eu já vou pular para a próxima página aqui. Tá? Os últimos Rishonim, perseguições e expulsões. Os judeus são expulsos, tá, da Inglaterra e da França em 1290. Na Inglaterra, nós não conseguimos entrar lá durante 300 anos. Não foi o caso da Espanha. A Espanha só expulsou quem convinha a ela. Né? Deixa eu me ver aqui de mais interessante. Aqui também nós somos expulsos da França, como falei, já num período um pouco diferente. Indo mais à frente, aqui fomos acusados por causa da peste, né, bubônica, peste negra, em 1348. Deixa eu ver aqui mais. Temos aqui Radais Crescas, né? Que é uma pessoa que eu muito gosto, admiro, estudo muito ele. Vamos falar um pouquinho dele hoje. Deixa eu ver que mais aqui. Assim que, senão eu vou ficar, vocês vão me matar se eu começar a me debruçar em cada um deles aqui, né? Aqui, a Sicília de novo. Aqui nós estamos já entrando no 13º período, no Rishonim, a Harorim e até os dias de hoje, tá? Essa divisão judaica. De novo, o Império Turco aqui. Vocês conseguem ver o meu mouse? Obrigado, Soninha. Tá? Deixa eu ver. Aqui, fomos expulsos também de Portugal, a família Bravanel. Tá? Aqui nós já estamos entrando propriamente no século XVI, né? Onde está forte o Renascimento. Tá? Nós temos aqui o estudo do Pardês. Pardês é pomar, tá? Em português brasileiro. É o estudo, porque Adão e Eva viveram no paraíso. Paraíso, Pardês, pomar, onde tem a árvore da vida, a árvore do conhecimento. Aqui ela é mais estudada e fortificada. E esse período morre também Moshe de Cordovero, o tradutor, né, de vários estudos judaicos importantes. Deixa eu ver aqui mais, vou dar um pulinho mais para frente. Deixa eu ver. Ok, e acho que até mais um pouquinho é suficiente para nós. Tá? Acho ok. Bem, vou sair daqui agora. Depois eu vou entrar um pouquinho mais ainda, gente, no meio da aula de hoje, do diálogo de hoje. A aula é muito... A gente não está aqui na academia, aqui é uma coisa mais íntima, onde a gente troca, né? Então, eu considero mais um diálogo nosso. Né? E quando vocês quiserem intervir, a gente é adulto, se vocês intervirem demais, a gente corta. Se for para trocar, a gente permite. Né? Então, é legal que a gente está num diálogo. Diálogo não, poliálogo. Tá? Não é diálogo, é um poliálogo. Estamos trocando. Então, agora vamos entrar propriamente na aula de hoje. Como falei para vocês, eu vou pegando o que nós vimos de slides da aula passada, só para vocês relembrarem.
Aula passada, Idade Média, Iluminuras e Ocultismo. Claro que eu não agora consegui mexer. Lembram que em latim é Media Tempestas, tá? Onde foi usado pela primeira vez a palavra Idade Média, 1469. Lembrando que o período que nós estamos traçando hoje, na história, não história na arte, na história nós estamos aqui, ó, Idade Média, indo agora para a Idade Moderna, tá? Que é de 1453. Vamos lá, né? Aí os slides, eu não vou falar, né? Aqui, os slides da aula passada, para vocês recordarem. E quem não viu, está vendo pela primeira vez. Sônia, olha, Durante Alighieri. Ai, essa, eu sou apaixonado pela cidade e pela Catedral de Chartres. Né? Olha, 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 Patti, olha o tarô aí. Né? Esses são os livros importantes desse período. Né? Encerramos com o Santo Grau e a Kabbalah. E aí, entrando na aula de hoje. Então, vamos lá. A aula de hoje, nós vamos falar do Renascimento, portanto, de Michelangelo, de Da Vinci e os segredos da arte. Mentira. Nós vamos falar um monte de outras coisas e tenham paciência comigo, tá? São períodos, quanto mais próximos da gente, mais aumenta a quantidade de informações e são mais claras. Mas quando a gente se debruça, por exemplo, estudar os sumérios de 5.000 anos atrás, também tem muito material. Depende de quanto você se debruça. Então, vamos lá. Aqui nós estamos na cidade de... eu não lembro o nome, Sônia. De onde que é? Que cidade é essa, Sônia? Não lembro. Florença. Caramba! Estamos aqui em Florença, aonde começa o Renascimento em termos de arte. Tá? Uma cidade importantíssima para isso. Daqui a pouco nós vamos falar da família Medici. Tá? Mas eu trouxe esse trabalho aqui de Bruegel, Geert Bruegel, onde ele trata da peste bubônica. A peste bubônica, gente, o marco dela é 1348. Ela começa ali? Não. Quando ela começa? Por volta de 1348, 1300, 500, uns 1.600 anos atrás, que se tem notícia que ela começou. Ela terminou? Não. Até hoje existe a peste bubônica, que vieram nos ratos, porém, o que fazia mal realmente era a pulga, que trazia o tipo de vírus que criava um bulbo, né? Onde enchia-se de sangue e ficava negro, daí a peste negra, tá? Que existe até hoje em determinados locais. Essa história toda de que vamos acabar com o coronavírus 19, eu não sei o que aconteceu com 18, com 17, com 16, com 15, o que está acontecendo com o 20º daqui a pouco. E lembrando que nós somos 75%, claro, 70% de água, o nosso organismo, e 75% de bactérias, de vírus, tem toda essa complexidade no nosso corpo. Então, eu acho que vocês devem estar ouvindo isso, né? Se você ficou muito tempo em casa guardado, você não criou anticorpos. Poxa, então quer dizer que tem que sair na rua? Sim, tem que sair na rua. Quanto? Não se sabe. Ou seja, é um complexo. Então, o renascimento pode ser o quê? O renascer após a peste bubônica. Não é relembrar da Grécia somente, mas pode ser, sim, alguns historiadores já colocam, já há um certo tempo, de uns 25 anos para cá, que talvez o termo renascimento advenha em parte disso. Daqui a pouco nós vamos entrar aonde ele apareceu na arte. Pois bem, e aí, o que acontece com o Renascimento e Idade Média? É uma ruptura.
acontece uma ruptura, mas ruptura com o quê? Lembram que no iluminismo, no século XVIII, falou-se muito, desculpe, que a Idade das Trevas, a Idade Média, era só a questão de Deus, tememos a Deus, né? Não se produziu nada. Como nós vimos na aula passada, na aula retrasada, vimos na arte como referência 1 e 2, o quanto foi e é importantíssimo a Idade Média. Esses 906 anos. Muito importante, tá? Agora, o homem é a medida de todas as coisas. Essa é a frase do Renascimento. O homem é a medida de todas as coisas. Por quê? Nós temos aqui o ressurgir do humus. Humus como humor, humus como terra, humus como homem. Ou seja, homens não excluindo a mulher. A palavra homem vem de humus, que quer dizer terra. Igual Adam, em ivrit, em hebraico, que quer dizer terra vermelha. Por isso que nós viemos do barro, tá? Na tradição judaica. E aqui nós temos um trabalho, onde esse trabalho nós temos Demócrates conversando com Protágoras. Protágoras que trouxe essa frase, o homem é a medida de todas as coisas. Protágoras, ele foi talvez o primeiro sofista. Sofista originalmente é uma palavra que originalmente era aquele que buscava sofia. Por isso que é filosofia, né, do grego. Gostar, filos, do conhecimento, sofia. Platão, né, dizia que os sofistas eram falsos. Eles usavam a verdade como bem lhe convinha. Então, Protágoras talvez tenha sido o primeiro sofista na forma da fala de Platão. Porém, sofista, na origem, é aquele que buscava o conhecimento. Porém, com o tempo, hoje em dia, você chama... você está sofismando. Quer dizer o quê? Que você está mentindo, você está enganando, né? Você não está sendo claro o objetivo, você está usando de retórica. Isso é muito usado no direito, né? O ato de sofismar é usar de retórica. Pois bem, isso acontece muito no Renascimento, porque o Renascimento é um período do renascer onde nós vamos ter um sistema preparatório para as leis, para a filosofia, para a arte, para a matemática, portanto, para a contabilidade, portanto, para a política. Olha a quantidade de coisas. Vocês vão ver aqui hoje, ó. Aí nós temos pessoas fundamentais, como Protágoras foi importante para nós aqui, Marsilio Ficino. Esse cara talvez tenha sido o cara que criou o socialismo. Ele é um cara muito importante nesse período e a maioria deles está ligada a ordens religiosas cristãs, né? São geralmente cristãos, tá? Onde eles têm todo um fundamento. Veja, ele está segurando um livro, né? Onde surgem as universidades, lembram? É esse local, porque onde está o livro está a universidade, a leitura, né? A compreensão, né? Então, esse é um ser muito importante nesse período, e geralmente quem conhece ele são historiadores. Ele não é muito falado, mas é muito importante, tá? Ele é conhecido por Ficino, Marsilio Ficino, tá? Pois bem, ele trouxe o neoplatonismo. Acabamos de falar de Protágoras. Nós estamos falando de Protágoras. Protágoras é de 480 a.C. Ele é antes do Trimurti, né? Ele é de Platão, Aristóteles, Platão, Sócrates e Aristóteles, tá? Aqui ele traz para nós o neoplatonismo, que surge no século III. Neoplatonismo é uma vertente da filosofia platônica, vertente, não é a filosofia platônica, é uma vertente que surgiu no século II, III, no contexto da filosofia e religião grega, ou seja, os gregos se chamavam de helenos, né? Portanto, helenística, né? O termo não encapsula um conjunto de ideias, tanto quanto encapsula
uma cadeia de pensadores que começou com Sacas, Amônio Saca e Plotino. Plotino, para nós judeus, é muito importante, porque Plotinos ele bebe de uma fonte de conhecimento judaico importantíssima, a interpretação dele dos textos são importantes, principalmente a visão dele, portanto, neoplatônica. O que é Platão? É o mundo das ideias. Então, o que é o neoplatonismo? É um aprofundamento maior do mundo das ideias. Então, Plotino ele tem textos sobre a questão do universo, a questão da alma, junto com Amônio Sacas, importantíssima. Então, se um de vocês quer se aprofundar nessa questão de alma, de ânima, ânimos, qual fala Jung, tá? Ou se aprofundar no neoplatonismo, ou mesmo em Platão, você vai ter como colega a tosse da Sônia, aonde nós vamos pegar plotinos. Não. Agora, vejam que interessante. Esse é um trabalho de Rafael Zanzio, tá? Aonde nós temos o título dessa obra é chamada Escola de Atenas, tá? Aonde mostram, aqui nós temos uma quantidade, uma quantidade de filósofos. Um dia, Sônia, isso seria legal dar uma palestra. Aqui nós nos debruçaríamos por horas, porque cada um deles tem a sua importância. Chegando mais perto deles, claro que nós não vamos reconhecê-los, né? Porque foi um trabalho feito por Rafael, né, no século XVI, numa visão dele de algumas esculturas, tá? De algumas estátuas e de algumas personas que... Só um instantinho... De algumas personas criadas por ele, né? Agora, quando a gente chega perto, nós temos aquele com a mãozinha levantada apontando para cima, é Platão. E ao lado dele, Aristóteles. Então é a base. Vocês estão vendo aqui, eles estão no meio de um arco, bem no ponto de fuga da obra. Estão entendendo? Ó, observem os dois. Fiquem olhando atentamente para os dois. Fiquem olhando atentamente para os dois. Vocês estão vendo que o ponto de fuga dessa obra é exatamente onde estão os dois. O que é ponto de fuga? Aonde os olhos, chamando em física, em óptica, de paralaxe, você não consegue deixar de olhar. Você pode ir para o canto, você pode ver o arco maior, você pode ver as esculturas de um lado direito e esquerdo, mas o ponto de fuga é aqui. Vocês já vão ver por que eu estou sendo chato nisso, tá? Falando dessa técnica de arte de ponto de fuga. Pois bem, voltando à história, e aqui nós temos um trabalho de um arquiteto-artista, tá? E quem está aqui representado é Lorenzo de Medici, uma das famílias riquíssimas, e por ter dinheiro conseguiu nomear Papa, e por conseguir nomear Papa ele tinha o poder, tanto papal de Deus, tanto o poder das banca. Banca, entenda-se, dinheiro, dinari, tá? Tinha essa capacidade de ter o shekel, o dinheiro. E quem fez essa pintura, tá? Vasari. Vasari, já falei algumas vezes dele aqui para vocês, foi ele que produziu o primeiro livro dos artistas e, portanto, da história da arte. Le vite de più eccellenti pittori, scultori e architettori. Giorgio Vasari, também pintor e arquiteto argentino. Essa é a capa do livro. Esse livro ele foi escrito em 1550, a primeira edição, apareceu fortemente em 1555, e essa é a capa de uma edição do século XVII, tá? Ele que fez. Gostou, Sônia? Não é bonito? Tá? Então, guardem esse nome, é importante, tá? Vasari, tá? Ele que pela primeira vez escreve o quê?
Rinascita, rinascita. Ele solta pela primeira vez a palavra renascimento na arte. Ó, ele é renascido. Tá vendo? Rinascita. Tira o ri, nascita, nascer, renascer. Então é um período que se busca o quê? Não só os gregos, mas os romanos também. E tudo que vem por detrás. Então, ele traz no Levite, tá? De più excelente pintore, escultore e arquitetore, esse livro onde ele traz, que é conhecido como Vida, Vida dos Artistas. Ele traz quem? Petrarca, Erasmo, Nicolau Maquiavel, Nicolau Copérnico. Desculpe, ele traz não, né? Esse livro, ele está junto, ele trata dos artistas, porém, nesse período, quem existe no mundo, qual nós estamos tratando aqui, Europa, grandes artistas e junto com eles, pensadores políticos e filósofos, né? Então, nós temos no caso de Petrarca, Francisco Petrarca, Erasmo, né, de Roterdã, Nicolau Maquiavelli, Nicolau Copérnico, Thomas More, Francis Bacon, Galileu Galilei e principalmente o jovem Giovanni Pico della Mirandola, qual eu vou me debruçar um pouquinho sobre ele, tá? O Giovanni Pico della Mirandola, em italiano, em latim, Johann Picos Mirandola, tá? Giovanni, o jovem, João, olha o que ele traz para nós. Ele traz o Studia Humanitatis, aonde é um estudo das 5 humanidades, poesia, gramática, história, filosofia, moral e retórica. Esse jovem conhece o que nós vamos ver daqui a pouco, Michelangelo, não Caravaggio, Michelangelo Buonarroti, se conhecem no jardim da família Medici, aonde, em conversa com Mirandola, ele bebe, ele quem? Michelangelo Buonarroti bebe de uma fonte tradicional judaica, cabalística. Esse jovem, tá? Esse Giovanni, esse jovem, esse João, ele que traz a Cabalá judaica e cria a Cabalá cristã. E nesse momento, em determinados artistas, por isso que eu coloquei no título de hoje, ocultismo. Existem várias coisas nas obras de arte desse período que, se você não deter o conhecimento, para falar a verdade, se você não deter um conhecimento, a gente não sabe nada, né? E o quanto que a gente não sabe. Então, esse jovem cria, acreditem, existe sim a Cabalá cristã. E já nós vamos saber já já por quê e como ele conseguiu beber dessa fonte, né? Aqui nós temos, estou indo para uma outra matéria, Nicolau Copérnico. Esse astrônomo, esse filósofo, esse matemático, esse sei lá o quê, olha que legal nessa época, né? Ele desfoca a Terra enquanto centro do universo. Ele não coloca, ele muda tudo ali, que é importante, ele coloca o Sol como centro do universo, que nós sabemos que não é verdade. Mas ele conseguiu deslocar o mundo como centro. O mundo era plano e era centro do universo, tá? Para uma maioria, para uma pequena maioria, já sabia-se que a Terra não era plana, tá? Para falar a verdade, desde mais ou menos 1500, 1700 anos já se sabia por cálculo, 1600 anos já se sabia por cálculo que a Terra era redonda, tá? Por causa da inclinação do Sol no horário de zênite, né? Você consegue, através do relógio chamado gimono, pela sombra dos objetos, saber que a Terra é sim redonda. Agora, Copérnico, tá? Esse polonês, ele consegue, tá? Descentralizar a Terra, colocando o Sol como centro, tá?
E aí a igreja até que aceita, porque é o Sol, né? Pois bem, aonde ele escreve, né, Nicolai Copernicito, tá? Ele coloca aí, bus orbinum celestium. Ele muda a ordem celeste. Ele consegue essa transição, né? Ele faz esse facsímile, tá? Pois bem, falando disso, nesse momento começam a surgir não as cartas náuticas, não os mapas, mas os chamados portulanos, portos, né? Aonde nesse período, esse é um mapa, tá? Aonde já se conhece quase que todo o planeta, menos a Antártica. Ainda não era conhecida a Antártica, tá? Pelo menos pelo que se sabe por esse mapa. Se a gente que estuda e pegar o mapa de Piri Reis, desse turco, nós vamos ver a Antártica, tá? Aí é muito interessante essas pesquisas. E esse mapa, imagina, ter um mapa desse é como ter uma máquina do tempo na sua casa. Ter um mapa desse é ter o segredo do mundo. Olha a importância da escola de Sagres, olha a importância dos templários, olha o porquê dos portugueses, os espanhóis e também os irlandeses, né? Desculpe, os holandeses conseguindo esses conhecimentos, tá? Olha a importância desses portulanos que se transformarão em cartas. Olha a palavra carta. Carta, charta, charactere, caractere, caráter. Que seriam as cartas do tarô. São as cartas, são marcos. Tá? E esse período é um período já muito conhecido, por isso, lembrando, né? A América foi descoberta em 1492, tradicionalmente, os vikings já estiveram lá no século 1000, no ano 1100, tá? Claro que Cabral esteve aqui no Brasil. Esse período é um grande período de explosão, portanto, do mundo, né? Agora, lembrando também que estava falando que a matemática foi descoberta. Luca Pacioli é o primeiro contador. Se você observar essa obra, claro que ele é um monge também, tá? São pessoas que se debruçam, tem tempo, porque tem comida, tem teto e tem os livros, conseguem se concentrar para estudar, para criar. Só nessa tela, o que nós temos de tratado do ocultista, nós temos compassos. Ele está olhando para alguém, porém, o auxiliar dele olha para quem? O auxiliar dele está olhando para você. Então, tem todo um simbolismo que nos traz aqui. Quando ele pega essa batuta e aponta para o desenho que ele está utilizando, que é um círculo com um triângulo dentro de uma lousa, o livro que ele está utilizando, o esquadro que ele está utilizando, a pedra que ele está utilizando, é tipicamente um trabalho pré-maçônico que só surgirá em 1717. É um trabalho esse que você detém desde o século XII, XIII, XIV, XV, Renascimento, Barroco e Iluminismo. Você tem todo um tratado ocultista. Agora, percebam esse detalhe dessa obra. Olha que magnífico esse trabalho artístico. Esse simbolismo. Tá? É que hoje deixei 2 filmes para vocês, mas eu acho que eu não vou ter tempo. É muita coisa que vai ser leiloado na Sotheby's essa semana, que entra, um diamante cor-de-rosa. Tá? E esse diamante que vai ser leiloado a semana que vem, agora, que serão milhões e milhões de dólares, tem toda uma questão a ver com esse período. É isso que a gente tem que associar. Tá? Conhecer história é viver o presente, é entender o que está acontecendo. Então, nos aprofundando,
o que acontece conosco, judeus, nesse período? Alguns dos meus colegas, a gente briga muito, principalmente com os meus amigos observadores, entenda-se observadores, né? Os meus amigos racídicos, meus amigos rabinos racídicos, tá? Eles acreditam que existe a teologia judaica, e alguns não acreditam em filosofia judaica. Eu acredito, tá? E existe a filosofia judaica renascentista. E aqui, para nós, eu trago esse Medigo, é um cara muito importante dentro da tradição judaica e a compreensão da filosofia interpretativa judaica. Tá? Almosnino, tá? Hakorei, tá? Halevi, desse período, não estou falando do Halevi do século XII. Tá? Ben Isaac, tá? Shelm, tá? Eliha Askenazim, são importantíssimos para esse período, onde ele tem conhecimentos matemáticos, astronômicos, filosóficos, judaicos e não judaicos. São importantíssimos, tá? Por que eu trouxe eles aqui? Exatamente por esse trabalho agora de Leonardo da Vinci, que nós já falamos bastante dele, né? Marcos Vitrúvio. Lembrando que nós estamos tratando da medida. Qual que é a medida? É a medida do ser humano. Percebam esse trabalho de um quadrado e um círculo. E o que nós estamos vendo aqui? Um triângulo e um círculo. Estão vendo na lousa ali embaixo? Tá? Isso, obrigado, Soninha. Então tem todo um simbolismo oculto por detrás. E para que esse... Pô, Olívio, para que esse simbolismo oculto, esotérico? Para perceber o esotérico. Se nós compreendamos isso, vocês vão ver como nós vamos finalizar essa aula hoje, com a grande chave da vida. Tá? Então, esse simbolismo oculto é que traz o agora artigo. A palavra oculto, ela traz artigo oculto, traz a cultura, traz o conhecimento. E exatamente com essas medidas que nesse período surge realmente a perspectiva. Esse é o momento da perspectiva. Esse círculozinho aqui é você. É você que está ali no círculo. E isso que vocês estão vendo é uma obra de arte. Esse é o momento dos planos na perspectiva. Percebam isso. Você percebe que existem vários planos nessa obra. Vejam aqui. É como nós... você é aquele círculozinho que está percebendo os planos. Os vários planos. Agora a pergunta, por que que nós conseguimos ver esses vários planos? Por causa da nossa mente. Então, o que acontece nesse período é a mudança de estado de consciência. É a mudança de como se pensa. É a observação. É o esoterismo e o exoterismo. Você conseguir se conhecer. Veja, Panofsky, tá? Não vou ler aqui, senão vai ficar chato, mas é muito importante. Erwin Panofsky, esse judeu alemão, onde ele trata da questão da iconologia, a iconografia. É importantíssimo isso para quem quer se debruçar no oculto da obra de arte enquanto um acadêmico. Tá? Boa ideia aí, Francisco. Vai tirando as... que fica mais fácil tirando as fotos. Faça isso, ó. Que é que eu vou fazer isso. Você fez com essa imagem aqui? Você conseguiu tirar foto dessa? Tirou? Faz um positivo para mim. Atira agora. Tá? Legal. Então, o homem... Olívio, pois não, uma pergunta. Fala, A perspectiva surgiu nesse tempo e antes as pessoas pintavam sem usar perspectiva? Marta, olha que interessante a tua pergunta, tá? Deixa eu ver o nosso horário. Temos tempo junto. Olha que legal. A perspectiva sempre existiu. Quando existe... Olha,
Quando surgiu a perspectiva, Marta? Quando o ser humano começou a ter dois olhos. O egiptopiteco, o macaco, lembra? Há 30 milhões de anos atrás, um macaquinho de 30 centímetros, quando ali ele estava com os dois olhinhos, ele começa a descer das árvores para ir para o plano. Ele teve que ter perspectiva. Olha que legal, a palavra perspectiva, você não usa, eu espero ter perspectiva para a minha vida econômica. Olha que legal, né? Então, a perspectiva, ela precisa de paralaxe. O Mordecai ele vai explicar melhor do que eu. É o que nós chamamos em óptica, na física, de profundidade. Só que a profundidade, ela quer ver, uma pessoa de 40 anos perdeu um olho. Ele continua tendo a vista, mas ele tem um olho. Então, a vista dele não tem paralaxe, mas a mente dele tem paralaxe. Se uma pessoa nasce com um olho só, ela não tem paralaxe mental. Entendeu a resposta à sua pergunta? Então, você tem que entender a história, olha que legal essa palavra, da consciência humana para entender o que é consciência. Bem, o que é cérebro? Cérebro é um hardware onde se guarda memória. Tá? É o cérebro. Cérebro é um guardador de memória. Porém, por ter várias dendritos do grego, árvores, galhos, eles trocam e vão criando. Porém, você tem que ter experiência. Você armazena a imagética, vai para o teu cérebro funciona eletronicamente, sódio e potássio. Nesse momento, você tem o que nós chamamos de mente. A mente não está aqui. Você está me vendo? A mente não está aqui. A mente está aqui, ó. A mente está aqui. A mente está no teu dedão do pé. A mente está no teu corpo. E nesse momento você tem consciência. O que é consciência? Eu sei que eu existo. Nesse momento que você sabe que você existe, você começa a ter perspectiva mental de vida. E isso só foi transferido para a arte no Renascimento. Qual foi o primeiro pintor renascentista que criou a paralaxe? O Jaime não está aqui, ele iria adorar. Giotto di Bondone. Ele é o marco. Tá? Coincidentemente, ele é o marco. Todos nós, historiadores, concordamos com isso? Nunca. Sabe? Não existe algo que todo mundo concorde, porque não pode existir. Gente, se algo todo mundo concordar, a massa é burra, não pode. Temos que discordar. E como o Olívio, eu estou certo enquanto eu estou certo. Daqui a pouco eu estou errado. Isso é a troca. Te respondi, Martinha? Sim. Tá bom? Vamos lá? Então, aqui nós temos um trabalho de 5 metros e 4 centímetros. Tem alguma coisa pequena aí, mas tá bom, né? É assim, é a proporção dele, tá? E tem uma coisa errada nesse trabalho. Esse Davi aí, de Michelangelo, ele me parece que não está circuncisado, né, gente? Mas tá bom, vamos dar um desconto. Eu acho que ele quis dizer alguma coisa com isso. Um dia a gente fala sobre essa obra dele, tá? Mas aqui, no caso, nós estamos utilizando a medida do ser humano. Estou comparando Michelangelo, lembra que é o título de hoje, com Leonardo da Vinci, que é a medida do humano, né? Então, nesse momento, nós temos aqui a Capela Sistina, tá? Que se demorou 5, 6 anos para ser construída, mas o que interessa para nós aqui é o teto. Tá? Esse teto. Claro que isso aqui é magnífico. Quando você entra, né, e vê aqui, bem, tá bom, aí eu vou me perder aqui, esse é o local mais importante do cristianismo, porque aqui que é votado o Papa. Olha, eu estou falando baixinho porque é o grande segredo deles, tá bom? Vamos lá. Então,
Olha a quantidade de informações que nós temos aqui. Olha isso. Olha esse diagrama. Então, todo esse diagrama, Marta, depende do conhecimento que você tem. Aqui, o que está escrito aqui é toda a história judaica desde 3601, com Adão e Eva, 3601 antes de Cristo, tá? Até esse período. Esse período é muito importante, porque aqui que a Torá, o Tanar, ele é fechado, ele é constituído. E é por isso que eu estou trazendo para vocês Pico della Mirandola, no Jardim da Família Medici, conversando com Michelangelo. Estão sacando o que tem de oculto aqui? Só que tem que se debruçar, tem que estudar. Olívio, você sabe disso tudo? Tô rindo de mim, tá bom, gente? Não dá. É por isso que tem que ter, por isso que existem sociedades secretas, porque sozinho não dá. Tá bom? E aqui, o que tem nesse conteúdo aqui? Ó, a separação da luz e das trevas. Só que aqui está errado, porque para mim é sempre a colocação das trevas e a luz. Primeiro veio a treva, depois a luz. Tá? Deus criando o sol e a lua, Deus separando as águas, a criação de Adão e Eva, a criação de Eva, o pecado original, Pardes, o sacrifício de Noé, e o dilúvio, o universal. Então, isso está constituído aqui. Olha a quantidade de informação, é lindo, é magnífico. E vamos adiante. Aqui nós temos também essa iluminura tratando aqui, né? Nós temos ao lado direito, estão vendo ali, ó, Jesus, né, com a sua mãe, né, Maria, né, falando com os 3 magos, tá? E outro lado, nós temos um cara chamado Paz, Salomão, conversando com uma mulher que foi encantada por ele e conforme for, ele deu para ela guardar, né, o nosso grande segredo, né? Tá, vocês sabem o que eu estou me referindo, né? A arca perdida. Por isso que ela saiu, né, de Israel e foi para a África. Mas aí são outras histórias. Eu estou no meu tempo aqui. E aí, nós temos como essa última obra para encerrar o bate-papo de hoje, por enquanto, tá? Hans Holbein, tá? Um trabalho de um artista, tá? Desculpe, é alemão, é Hans Holbein, tá? É alemão. Os Embaixadores. Uma bonita pintura do Renascimento. Vocês concordam com isso? Um trabalho eclético, a quantidade de informações, né? Um alaúde, uma luneta, um mundo, o outro mundo em cima, né? Textos, tá? Nós temos essa tapeçaria. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse? Conseguem ver? Tá? Estão vendo aqui, ó? Tem algo oculto aqui. Tem um grupo de uns amigos meus estudam isso até hoje, tá? Agora, é uma pergunta para vocês. O que vocês estão vendo nessa pintura que é diferente e que não é inteligível? Embaixo, parece que tem um quadro. Ah, não, é uma caveira. Opa! Essa imagem que parece oblíqua. Né? Olha, É a imagem do chão. tá. Essa caveira, sabe como vocês vão consegui-la ver? Se vocês estiverem na frente dessa obra e olharem de lado. Ela está em perspectiva. A obra... Gente, essa obra, eu não fiz nada nela. Ela é assim. O que esse cara quer dizer com isso? É uma caveira. Vamos ver a caveira mais de perto. Tá vendo aí, Carol? Olívio, posso... Sim, dá para ver. Olívio, posso falar uma coisa? Daquela... Espera, é uma só, tá. são 2 ou são 3? Pode, Não, claro. não, rapidinho. Aquela imagem... Não tem pressa. Vai, fala. Não tem. Aquela imagem à esquerda
que você mostrou em cima, vendo na tela do computador, parece Jesus na cruz. Isso. Para mim. Não é para você. Né? Não é para você. Você consegue ampliar aí na tela que você está? Então eu não consegui ampliar, mas olhando assim, é a imagem lateral de Jesus crucificado. Então, olha só. Que cor que é a cortina? Eu vou chamar de cortina. Não é cortina, mas que cor que é a cortina atrás? Verde. 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 Por que verde? Porque verde da origem. Lembramos que o inglês da época é o latim. Verde vem de vis, movimento, ver, verdade. Essa tapeçaria daqui, você precisa analisar quem foi que fez aqui, qual que é a imagética, a iconologia dessa tapeçaria. Por que que estão esses dois? E eles estão olhando para quem? Estão olhando, vocês vão falar assim, para mim. Eles não estão olhando para mim. Vocês não estão falando isso para vocês? Eles estão olhando para mim. Então, eles estão trazendo uma informação. Eles estão trazendo a grande chave da vida. O que que é? Saber que nós vamos morrer. Agora, o que que é morte? Morte é a mudança de pensamento. A morte do corpo é uma coisa. Mas se você não descobrir o conhecimento que está nesse acervo deles, você não vai entender o que é a mudança de estados de consciência. E é para isso que o Renascimento explodiu. Por isso que tem o termo de renascer. E essa é a grande sacada. Tá? Hoje nós estamos nos ambientando para falar do barroco, ciência e filosofia e a interpretação simbólica da próxima aula. Por isso que nós hoje nos preparamos aqui, para isso. Bem. Oi. Tá escuro aqui. Deixa eu ligar a luz. Eu também estou meio no escuro agora, não estou? Estou meio... É a caveira. Tá, nós temos ainda... Agora temos um tempo para um bate-papo, né, Soninha? Tem. Temos. Então... E aí, gente, o que que... Hoje nós estamos num petit comitê, né? Nós estamos em quanto hoje? Quantos? 15, olha. Que bom. Então, vamos rasgar isso aí, vai. Vamos... Não abusem de mim, mas me usem, tá? E aí? Eu tenho uma pergunta, posso? Você não pode. Você estava com coronavírus. Quem está com coronavírus não pode. Outra pessoa, por gentileza. Fala, Carol. Fala, bonitinha. Como que Pico della Mirandola ele transforma a cabala nossa judaica em cabala cristã? Ele só adequa termos? Como que foi feito isso? Boa. Eu não posso falar a palavra que é o que a Carol está fazendo comigo agora aqui, né? Ela não, tá bom. Me ferrou, né? Tá bom? Em primeiro lugar, ele morreu muito jovem, tá? Ele morreu muito jovem. Mas uma pessoa de uma iluminação... É igual... Vocês lembram aquela luz que a gente... Deixa eu ver aqui. Acho que todos viram. Lembram aquela luz incandescente que a gente tinha em casa? Que na hora que a gente ligava e ela dava uma luz tão forte que queimava? Vocês lembram disso? Né? É exatamente Pico della Mirandola, um jovem que ele teve uma iluminação tão grande, que o corpo dele rachou. Ele foi tão iluminado assim, esse cara, tá? E aí ele teve a condição interior, genética e o habitat. Eu acredito na genética e no habitat. Ele juntou todas essas informações e foi basicamente como você falou, Carolina. Ele começou a traduzir. Ele sabia falar muito bem, claro. Ele pensava em italiano, sabia muito bem o latim, sabia
muito bem os idiomas latinos, e aí começou a se debruçar no grego e no ivrite, e no hebraico. Nesse momento, ele começa a traduzir e percebe o que quer dizer traduzir? Lembra? Fala, Carol. Trair. Então, ele começa a se sentir traído. Ele percebe, vocês sabem disso, que traduzir é trair. Eu não acredito em sinônimos. Eu tenho problema com sinônimos. Porque Eu sei. a palavra explica a outra, mas ela não é a outra. Eu sei que você não aguenta mais ouvir isso de mim, mas uma palavra não é igual a outra. É sinônimo, ok? Sinônimos igual a outra. Não é. Ela pode ser parecida. É como na física. Lembra, Mordecai? Não existe nada igual. Só que para... Desculpe o que eu vou falar agora. Nós somos preguiçosos. A gente não consegue ir quebrando as coisas para pensar. Eu estou falando de mim. A gente não consegue. Então, a nossa mente, ela foi educare, conduzida, educação, conduzida a ter uma forma de pensamento. Então, nós temos que quebrar essa forma de pensamento e abrir para descobrir as coisas. Porém, a gente não pode fazer muito isso, senão a gente sai do sistema e fica anormal, fica louco. E, às vezes, não consegue voltar a pensar normalmente, que é muito legal e que é muito chato. Só que você não pode extrapolar. Se você extrapolou, às vezes não dá para retornar. Esse moleque não retornou. Ele entrou no recebimento, na Kabbalah, começou a utilizar a Kabbalah na tradução com o conhecimento cristão, e aí ele foi a ter, claro, com os filósofos judaicos da época. Quando ele começou a beber desse conhecimento, e Kabbalah não adianta, gente. No livro, é magnífico. Quer ver que legal? Nós vamos pegar Cidade de Toledo, 1250, estudantes cabalistas cefas tentando modificar o estado de consciência. Eles liam, e aí, o que eles tinham que fazer para mudar o estado de consciência? Fala, Carolina. Chorar. Tem que chorar. Se não chorar, não muda o estado de consciência. Vocês entenderam o que... é o judeu cefa na cidade de Toledo, que é diferente dos Askenazim, tá? Na Alemanha. É outro tipo de exercício. Imagina quando esse grupo se juntou nos Pirineus. Aí nós vamos entrar em René-le-Château. Vocês já ouviram falar nessa cidadezinha na França? Não? Aonde Robert... não é Robert. Dan Brown faz aquele pseudo-livro, tá? Que é muito legal. Sandra, se prepara que um dia a gente vai marcar aqui para você beber de uma fonte desse período. É bem legal ler o Código da Vinci, porém, como conteúdo histórico, não histórico, conteúdo histórico. Então, nesse momento, Carolina, ele percebeu que estava se traindo com a tradução. Aí ele foi para a prática, indo atrás da comunidade que ele tinha acesso, lembrando que a Itália desse período é onde surge a tradução do Zohar, na cidade de Livorno. Olha só, lembra disso? Você tem ilustres ali, principalmente nós temos o que deu origem a Baruch Spinoza, a família de Modigliani, que é de Livorno. Olha essa bebida, gente. Olha isso. Então, esse garoto, esse jovem, né, Giovanni Pico della Mirandola, tá, o Mirandula, né, ele bebe isso e começa a praticar. Agora, vários artistas que conviviam
nos jardins de Médici beberam dessa fonte. Então, se você tiver capacidade de se debruçar, ou seja, barriga cheia, cabeça protegida e um pouco de inteligência, compare as informações. Só que tem que se debruçar e tome cuidado, que é um caminho sem volta. Tá bom? Fechou? Vamos lá? E aí? Tá escuro, não tá? Mais uma luzinha aqui, vai. Adoro esse silêncio de vocês, ó. Eu vou contar uma piada. Era uma vez... Olívio... Sônia, você não pode perguntar porque você é a coordenadora do curso. Fala, cabeção. Fala, lindinha. Eu não sei se essa informação, se eu estou lembrando certo ou errado, tá? Mas... Não. Lembra que você falou na aula passada, não tem pergunta errada, lembra? Não tem. Algo, assim, eu lembro de ter ouvido ou lido... Pera, para um pouquinho. Você está vendo como não é fácil perguntar, Sônia? Não é fácil. Não, porque eu não tenho certeza do que eu estou perguntando. Mas não, tá. Eu tenho certeza de tudo que eu estou falando, tá bom? Você é um privilegiado. Um dia eu vou não, querer ser igual a você. Não, eu sou um grande mentiroso. Você tem uma memória gigante. A minha eu não tenho certeza. Bom, mas algo que eu lembro de ter lido, e no momento do Renascimento, que é quando se começa a pintar as pessoas no seu tamanho natural. Até então, as pessoas, o ser humano era pintado fora de proporções. E que então dá para considerar que nesse período que você consegue realmente ver as emoções das pessoas. Ver o quê? As emoções. As emoções são retratadas. Isso tem veracidade ou não? Não. Sim. A resposta é sim. Porém, para que tudo isso tenha acontecido, esse é o período, olha que legal que você trouxe, é o período onde se começa a fazer os portrait, me ajuda? Retrato. A gente começa a fazer, obrigado, a gente começa a fazer os retratos. Como que é em inglês? É portrait, né? A gente começa a fazer os retratos. Então, olha que legal, de onde vem a palavra português brasileiro? Tá? Hoje em dia eu estou usando muito isso, gente. Eu não acho que nós brasileiros, nós não falamos português. Nós falamos português brasileiro. Tá? É igual o americano e o inglês. Né? Então, a palavra retrato, vem de retrato, tratar, ser, existir. Então, Sônia, esse é o momento que existe sim a interpretação, portanto, o retrato, o portrait, tá? Que faz o pintor da sua pintura, da sua observação. Então, o observador, enquanto artista, lembrando que é nesse período, guardem isso os artistas presentes, todas as palavras nesse período que virão para a arte são palavras de origem alquímica. Magnus opus, grande trabalho. Tintura, é o momento da mistura química, que é a tintura na pintura. Matéria-prima, obra-prima. Todas as palavras de arte vêm do laboratório alquímico. Duvidem de mim. Tá? É isso. Então, Sônia, sim, nesse momento existe uma perspectiva, portanto, mensuração, portanto, recebimento, Kabbalah, tá? De uma compreensão divina compreensão divina embasada na ciência matemática. Não é à toa que esse é o momento que em Veneza aparecem as bancas.
aparecem os bancos. E quem está lá sentadinho na pracinha São Marco, lá, que conhece idiomas e sabe fazer cálculo? É a gente, estamos lá nas bancas. Já que banca, estamos, que será chamado hoje, em português brasileiro, de banco. Né? Então, o que é o banco? É o change, é a troca da moeda. Então, você precisa falar os idiomas, fazer o cálculo para poder fazer o câmbio, né? A troca. Então, esse é o momento, olha que palavra estranha para agora, né? Esse é o momento mágico. Eu jamais chamaria esse período de renascimento. Se um dia eu tiver potência como historiador, eu chamaria esse momento de esclarecimento. Tá? O alemão chama de Klarung, tá? O momento da claridão, sabe? Aonde tudo vira claro. Você deixa de ser estrábico, você não tem mais problema de vista. Você consegue ver como tem que ver. É um período muito importante. Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas quantos livros que sumiram nessa época? Sumiram. Eles estão soltos ainda por aí. Mas você tem uma quantidade de livros não permitidos, os livros malditos. Tá? Por que é nesse período, se preparem, ó, que surge esse livro, Corpus Hermeticum. Tá? Esse é um livro, tá, que foi editado por um amigo nosso da comunidade, Américo Sommermann. Demos uma palestra na biblioteca do clube sobre. E quem ajudou a traduzir esse livro? Pico della Mirandola. Como que ele achou isso? Então, se guardem, é importante, tá? Que foi, Carol? Não tô tapada. Desliga, liga o som. Está ao contrário o nome para gente. Está ao contrário para vocês? Telhado, se ferraram. O nome do livro não dá para ver. Corpus Hermeticum, tá? Hermes Trismegistus. Esse livro é importantíssimo no Renascimento. O Mordecai está se segurando já umas 10 horas ali para falar alguma coisa. Fala, Mordecai. Fala, Mordecai. Rapidinho. Não, para. É o seguinte, você disse, vamos ver se me lembro, se me corrija aí, você disse que o renascimento seria renascer após a peste, seria uma das... Né? É uma das teorias. Então, levando para os dias atuais, analisando o que esse vírus que todo mundo fala que a ficção imita a realidade, ou a ficção é pior do que a realidade, ninguém poderia imaginar o que está acontecendo agora. Aí a minha pergunta está associada, no seu caso, quer dizer, em termos de um conhecedor da arte, de outros assuntos, o que você acha que vai vir em relação ao renascer após isso, na parte específica da arte? E por que da arte? Deixa eu explicar por que da arte. Me desculpe, não, é uma pergunta assim. Eu li... Ótima. Museus, você deve ter visto uma coisa interessante, tem museus que estão vendendo obras para poder manter, administrar o seu o local, quer dizer... Seu acervo. O acervo. Então, e aí teve um caso interessante que quem comprou um dos quadros foi um grande, um árabe, um rico, e colocou no seu barco, que era do Putin. Então, veja só, o que vai ser a arte que deveria ser uma coisa para todo mundo ver, ela poderá ser, pode acontecer um novo renascer em relação a isto, e aí, se naquele momento o renascer trouxe conhecimento, e trouxe novidades, e trouxe descobrimento, e trouxe uma coisa boa,
no sentido de dizer, eu vou viajar aqui em você, no sentido de toda crise traz uma boa coisa, né? Então, a ideia é a seguinte, vai trazer uma boa coisa, quando o tempo vai levar isso, e o que acontece com a arte se começar a vender, se essa crise continuar e por aí. O que você vê, na verdade, em relação a um novo renascimento que poderá vir após essa situação que estamos passando? Eu vou tomar liberdade de voltar 400 anos para falar do futuro. Eu estou falando nesse exato momento, meu caro colega físico, de um colega nosso. Tá? Esse colega que eu vou falar, ele mandou pessoas serem enforcadas. Ele ficou 20 anos brigando com um cara que falou mal dele, e esse cara já tinha morrido há 20 anos. Eu estou falando de um cara exatamente de 1665, dos quais, por 1665, por causa na Inglaterra, por causa da peste bubônica, esse cara se reservou durante 2 anos. Olívio, de quem você está falando? Sir Isaac Newton. Esse cara mandou enforcar gente, porque ele cuidou da Casa da Moeda. E aí ele se debruçou um período vendo que tinha falsificações. E as pessoas que faziam falsificações, ele mandou enforcar. Tá bom? Claro que tem que ver isso na época. Ele, por medo de pegar peste bubônica no século XVII, anota aí, Mordecai, 1665. Ele ficou 2 anos fora. Nesse período que ele ficou 2 anos, minha mente é fogo, né? Essas datas eu não acredito às vezes. Sônia, não é bom às vezes ter uma memória muito boa, porque a gente também não esquece das coisas ruins, tá bom? Então tem os dois lados. É uma grande verdade. Tem os dois lados. Então, em 1665, ele ficou 2 anos guardado, e nesse momento, meu querido amigo Mordecai, esse cara teve um momento de luz dele para descobrir o livro Principia, lembra? Principia Matemática, tá? Tudo isso veio desse período. Então, a peste bubônica para ele, para esse homem virgem, pelo que se sabe, ele nunca teve uma relação sexual, tá? Foi um cara grandioso. Então, usando ele, a pergunta que você me faz, esse é um período magnífico para nós. Quer ver por quê? Para mim, Olívio, eu estou aqui com vocês. Eu não estaria conhecendo vocês se não fosse esse vírus. Não, mas poderia. Tá? O que eu acho que vai acontecer, vou citar agora um querido Ravi que eu adoro. Ele tem nome de sabonete, mas ele não é sabonete, tá? É o Ravi Dove, é o Dove. Eu amo esse cara. Conversando com ele, ele falou, Olívio, nós vamos ter 3 tipos de pessoas que sairão desse período. Aquele que vai sair como entrou, aquele que vai sair híbrido e aquele que vai sair totalmente diferente. Eu estou saindo híbrido, Mordecai, e o que eu estou achando, isto aqui é um presente, porque nós estamos vendo que tem muito de política. A ciência, ela está embasada na política. A matemática está embasada na política. O dinheiro está embasado na política. Eu espero que pessoas como nós, que somos muito poucos, olha só, esse assunto que nós tratamos aqui, que é um assunto, arte como referência, porém transdisciplinar, lá vou eu. Quantas pessoas conversam sobre isso no mundo? 0, 0, 0,00001. O restante nem sabe disso.
Quantas pessoas que não sabem que a Lua tem luz e é reflexo do Sol? Quantas? Aqui no Brasil, do teu lado. As pessoas que trabalham com a gente. Vocês já perguntaram para elas isso? Se a Lua tem luz própria ou não? Então, eu acho que nós estamos num período magnífico, provocatório, provocativo, que vai ser utilizado como aconteceu em 1348. Há quanto tempo tem a peste? Olívio, qual peste? Pois é. Nós somos constituídos de vírus e bactérias. Eu tenho ácido sulfúrico no meu estômago. Você está me xingando, Boris? O Boris liga o som, pô. Liga o som, chato. Não é sulfúrico, é clorídrico. Não, tá bom, mas agora eu posso deixar um pouquinho mais tenebrosa a história? Agora pegue o fluorídrico... É sulfúrico, que seja sulfúrico. Eu não, eu sei, mas pegue o fluorídrico e coloque sobre um papel. Você já colocou? Pega o sulfúrico, coloque sobre um papel. Ferrou. Agora, como que o meu estômago consegue, por causa das parênquimas, né? Me corrijam os médicos aqui. As parênquimas são próprias para esse tipo de acidez. Então, depende aonde está, é o de sempre. Depende do tempo e da geografia. É isso, depende do restaurar ou do restaurante que você frequenta, né? É louco, né? Mordecai, eu acho que é um período mágico para a gente poder contemplar, cara. Sabe, eu vi ontem nesse jantar que é bem legal, sabe? É bem legal você ver as pessoas se protegendo. Como eu tenho problemas, eu sou um cara carente, tá? Meus amigos sabem disso, né? Eu beijo os meus amigos, eu abraço... Para de rir, Sônia. A Carol lá. Eu sou assim com os meus amigos homens. Eu vim hétero porque eu vim hétero, cara. Mas eu adoro beijar meus amigos, adoro abraçar amigos, amigas, sabe? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de resguardo, onde nós estamos nos fazendo pensar mais sobre a vida. Agora, eu acho que, não sei se você me perguntou isso também, como se chamará esse período nosso daqui a 100 anos? Eu acho que será um período onde nós vamos ver realmente quem são os nossos políticos. Eu chamaria de uma nova polis, uma nova cidade. Nós estamos vivendo um período onde nós estamos percebendo que a consciência que nós temos, o que eu falei para a Marta, é muito pequena essa nossa consciência. E o nosso pensar, a nossa educação, ela foi muito... Gente, nós que estamos aqui, que isso, né? Olha que beleza que a vida nos deu. Se vocês estão com algum problema, tá? Olhem para o lado. A vida nos deu um presente de sermos como estamos. Tá com dificuldade de pagar uma conta? Que bom! Você está vivendo para pagar conta. Você vai conseguir trabalhar, vai conseguir ganhar para poder pagar. Eu fico muito feliz quando chega a minha conta de luz. Que eu sei. Mamãe, minha mãe... Vou te mandar a minha, tá? Não, a tua eu já fico descontente. Mamãe Cefa fala sempre para mim assim, né? Carol, você não aguenta mais ouvir isso, né, da Nelly, né? Mamãe fala assim, ó. O problema do louco é um só. Ele não sabe que é louco. Né? E talvez isso não seja um problema, né? Tá? Então, Aí agora eu vou aproveitar o ditado de papai. Doutor Olívio, meu pai, falava assim, né? Acho que eu já devo ter falado isso para vocês. O que importa não é ter dinheiro, é mandar em quem tem. Olha isso, gente. Esse é isso bom. É muito louco. Então, Mordecai, o futuro tá para quem adquirir, Marta, a sacada da consciência.
Como conseguir consciência? Harari. Meditação. Meditação. Buscar o vazio interior. Porque quando você acha esse vazio, aí você volta, vazio dura quanto? 1 segundo, 3 segundos, 4 segundos. Quando você volta de novo, as coisas se encaixam. Por isso que eu medito. Eu não medito para achar minha paz interior, que eu não quero porra de paz nenhuma interior. Eu quero um Boris do meu lado me perturbando. Eu quero. Ô, Lívio, O que é, chato? Deus criou os loucos para perturbar os sábios? Não? Não, os sábios são loucos. Entende o que é, gente? Agora, cadê o Nilson? Tá ainda aí? Tá, né, Nilson? Nilson, isso é a nossa comunidade, cara. Entende? E hoje a gente está elegante, a gente está se respeitando. Estou gostando de aqui. participar, acredite. Olívio, mas não é para perturbar, é para confundir. Não, olha, e de onde vem a palavra confundir? Confundir, fundir, daí vem o palavrão. Vem dos metaleiros. Vem dos... Outro, adoro, adoro. Eu cantava numa banda, cara. E eu sempre... vocês sabem que... mas eu faço tudo muito bem. Imagina eu cantando e tocando. Nossa, que coisa que era. Era pior do que dando aula. Isso é sério ou é piada? É verdade. Eu tinha uma holiday e eu cantava, era Craner também. Eu tocava e cantava. Olha que horrível. Holiday? Não, por isso que o meu nome é Olívio, vem de horrível. É que se você fosse Ashkenazi, você seria Olivenbaum. Nossa, você sabe como o Américo Sommer me chama? Não. Doberman. Doberman é ruim. Não é. Mordecai, espero ter te respondido, meu querido amigo. Tá? Acho que é isso, gente. Tá? Vamos fazer um shabatzinho agora aí, quem for fazer, né? Quem não for. Então, Shabbat Shalom, tá bom? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom E eu pra peço todos. desculpas. Eu sei que é um dia muito importante, tá? Aí tomei bronca de alguns amigos nossos, tá? Com razão, mesmo da Sônia. A Sônia não queria, tá? Mas eu não queria passar essa... Eu não consigo, eu tenho toque, gente, eu não posso deixar passar. Mas a Sônia tinha razão, o Sacha me ligou, me deu uma bronca descomunal, com razão. Prozac não resolve, não? O que, querido? O Prozac não resolve? Não quero entrar nisso. Tá? Eu espero que a gente... Tá, então, me desculpem ter feito hoje, tá? Então, vamos Foi entrar... ótima aula, pena que muita gente perdeu, foi maravilhosa. Agora, né, então, que essa aula traga um pouco mais de consciência para o nosso Shabat, tá bom? Que a gente tenha bastante luz aí e realmente Shalom para nós, Amém. assim seja. Então, Shabbat Shabbat Shalom e um bom fim de semana para todos. Shabbat Shalom.